Pronto. Pessoal, iniciando mais uma aula, certo? Nosso treinamento olímpico. Na última aula, Débora, eu lembro que você estava, a gente respondeu a questão 9, certo? Que era uma questão de geometria. E no encontro de hoje a gente vai continuar, certo? A próxima questão é essa questão 10, certo? Que envolve a parte de combinação, a parte de combinatória. Vamos lá. José quer preencher as casas de um tabuleiro 2 por n. Esse 2 por n significa que ele possui duas linhas e n colunas, ou seja, é quase um número indefinido de colunas. Pode ter uma coluna, pode ter duas, pode ter três, certo? Mas o número de colunas não está definido. Nesse tabuleiro, ele só vai ter zeros e uns, de modo que dois números vizinhos iguais em uma mesma linha impeçam que se preencha também com números iguais as casas correspondentes na outra linha. Por exemplo, ó, no desenho abaixo, os valores A e B não podem ser iguais, certo? Porque aqui, ó, na parte de cima, na linha de cima, eu tenho dois uns seguidos. Então, se eu tenho dois uns iguais, né? São iguais, embaixo eu não posso ter números iguais. A e B eles têm que ser diferentes. Eu não posso ter um em um e nem posso ter zero e zero. Até aí tudo bem, Débora? Deu para compreender o enunciado da questão? Qualquer coisa, você vá comentando aí, viu? Se não compreendeu alguma coisa. Aí, olha, eu também quero que me ajude, viu? A responder. Aí, o item A diz o seguinte: encontre todos os preenchimentos possíveis do tabuleiro abaixo. Nós temos esse tabuleiro, certo? Ele é um tabuleiro apenas com seis casas, né? Quatro dessas casas já estão preenchidas, certo? E aí ele quer que a gente, quais são as opções possíveis, aliás, de quantos modos possíveis nós podemos preencher esse tabuleiro, certo? Eu vou copiar ele lá para o Pente, para a gente fazer isso. Vamos lá, Débora. Eu vou fazer aqui todas as possíveis, que eu acho que não são muitas, certo? De qual modo eu posso preencher? De qual modo eu posso preencher esse tabuleiro? Boa tarde, Amanda. Amanda, eu vou voltar na questão rapidinho para que você não fique perdida, tá certo? Mas é assim, ó. Existe um tabuleiro formado por duas linhas e n colunas. Não tem um número fixo de colunas, certo? E esse tabuleiro só pode ser preenchido por zero e por um, certo? A única restrição é, se na parte de cima eu tenho dois números iguais, como por exemplo aqui, ó, eu tenho um e um, tu não tá vendo não, né, Amanda? Tá não, eu vou compartilhar a tela, tá não. Eu estava lá no PDF explicando, achando. Pronto. Temos um tabuleiro formado por duas linhas, certo?
E ele é todo preenchido por zero e por um, certo? A única restrição, Amanda, é que se na linha de cima eu tenho dois números iguais, certo? Aí ele impede que a parte de baixo também seja dois números iguais. Ou seja, A e B não podem ser 0 e 0 e não podem ser um e um, certo? Mas A pode ser 0 e B um, ou A pode ser um e B zero, certo? Mas eles só não podem ser iguais, certo? Aí vamos lá, ó. Isso também na linha de baixo, viu? Se na linha de baixo eu tenho dois números iguais, a linha de cima não podem ser números iguais, certo? Vamos lá, né? Aí temos esse tabuleiro, ó. Ele quer saber de quantas maneiras possíveis nós podemos preencher esse tabuleiro. Vamos lá? Uma maneira, como é que eu posso preencher esse tabuleiro? São duas casinhas que faltam. Hein, meninas? Uma maneira de preencher esse tabuleiro. Débora, Débora, Amanda. Porque, olha, zero e um. Zero e um é uma opção. Vamos colocar aqui. Zero, tá muito pequenininho. Zero e um. Pronto, zero e um é uma opção, certo? Outra opção, outro jeito que a gente pode preencher. Um e zero. Um e zero, Amanda, eu não posso. Por quê, ó? Na parte de cima já não tenho dois zeros, não são números iguais, né? Aí isso impede que a parte de baixo tenha dois números iguais. Aí eu não posso. Ou seja, ó, nessa primeira casinha aqui, né, que eu coloquei o 1, eu só posso escrever nela o número zero. Porque se em cima está zero, zero, embaixo não pode ser um 1. Então, aqui só pode ser zero, certo? E na seguinte, ela sim pode mudar. Ó. Uma opção já está aqui, que é o 1, e a outra opção é ser zero. Porque como na parte de cima está zero e um, então na parte de baixo eu posso ter números iguais, certo? Mas se na parte de cima eu tiver números iguais, na parte de baixo eu tenho que ter números diferentes, certo? Então, na realidade, eu só vou ter essas duas opções. Não vou ter, não vou ter uma terceira opção, certo? Eu vou só voltar aqui na questão, porque vocês podem olhar lá, lá tem um probleminha. Ó, na resolução, ele deu três tipos de preenchimento, certo? Só que assim, ó, se vocês observarem, nessa casinha aqui, ele trocou por um zero. E no caso, né, no nosso problema, já está preenchida, né? Essa casinha, ela já está fixa. Então, eu não posso alterar ela, certo? Acho que foi algum erro de digitação ou de interpretação, certo? Mas nesse caso, né? Se aquela casinha não tivesse preenchida, seria o 3. Mas como aquela caixinha está preenchida pelo 1,
só pode ser duas opções, que é essa e essa outra aqui. Certo? Alguma dúvida com relação ao item A? Nesse novo formato do Google Meets, eu não posso ver nem vocês, a tela, para ver se vocês estão interagindo ou não. Pode continuar, né? Então, vamos lá, ó. A questão 2, ela fala o seguinte, ó. No tabuleiro, todas as colunas já estão preenchidas. Então, é como se todo mundo já tivesse preenchido, certo? Exceto as duas últimas, como mostra aqui, né? É como se daqui para trás todo mundo já tivesse preenchido e essas duas últimas casinhas faltam ser preenchidas. De quantas maneiras os números das casas A e B podem ser escolhidos? Eu vou fazer novamente, copiar lá para o pente para a gente pensar, certo? Eu vou apagar esse aqui. Vamos ver aqui. De quantas maneiras essas duas casas elas podem ser preenchidas? Hein, gente? Eu vou apagar aqui. Vamos ver quantas maneiras são possíveis. Primeiro, né? Aqui tem um zero, o número de cima tanto pode ser zero, como pode ser um. Vocês concordam? Então, se aqui em cima for zero, se aqui em cima for zero, embaixo não pode ser um. Não é isso, pessoal? Embaixo só vai poder ser zero, porque lembra que números iguais em cima impedem números iguais embaixo? Então, se como em cima já está zero, zero, embaixo não pode ser um. Então, nesse caso aqui, só temos uma opção, né? Que é embaixo ser zero também, certo? Embaixo não vai poder ser um. Vamos ver outro caso. A gente já olhou o primeiro número sendo zero, né? Vamos ver agora o primeiro número sendo um, para ver o que acontece. Se o primeiro número for 1, certo? O segundo número, ele tanto pode ser 0, como ele pode ser 1. Não é verdade? Porque como em cima tem números diferentes, embaixo eu posso ter números iguais. Então, existe esse caso aqui, né? E existe o outro caso, né? Que é onde aqui é o número 1. Certo? Então, olha, neste caso, né, só existem 3 modos possíveis, certo? Para preencher aquele tabuleiro, para preencher esse finzinho aqui, certo? Não existe aquele caso onde embaixo vai ter um 1 e em cima 0, 0, certo? Então, são 3 modos possíveis. Vocês estão compreendendo? Meninas? É ruim, né, esse novo Google Meet, porque eu só vejo depois as mensagens de vocês, tem que ir abrindo. No outro elas ficavam embaixo, ficava mais fácil. Pronto, ó, então aqui nós temos uma ideia, na primeira é para ver se a gente realmente entendeu o enunciado da questão.
e a segunda já é para testar, né, se a gente está realmente compreendendo, certo? Aí vem a letra C, que a letra C é como se fosse realmente a questão, certo? Na letra C ele fala o seguinte, ó, de quantas maneiras José pode preencher um tabuleiro se n for igual a 2020, certo? Lembra que o tabuleiro ele é 2 por n, onde n é o número de colunas, né? E não está fixo, né? Se n for 2020, de quantas maneiras diferentes nós podemos preencher um tabuleiro desse? Alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer também pequenos casos. E aí, depois de fazer pequenos casos, nós vamos estendendo para os outros. O que é que vocês acham? Amanda e Débora, quero que vocês falem, viu? Não quero que fiquem em silêncio, não. Olha, se o tabuleiro fosse só com uma coluna, né? Se fosse só com uma coluna, nós teríamos quantas opções possíveis, né? Nós teríamos 4 opções possíveis. Porque, olha, vamos ver se realmente é 4. Porque, ó, se em cima for zero, embaixo vai poder ser zero e embaixo vai poder ser um, certo? Então, assim, eu tenho duas opções só se em cima for zero. Se em cima for um, embaixo vai poder ser zero e embaixo vai poder ser um, certo? Então, se eu tivesse apenas uma coluna no caso, nós já teríamos 4 opções, certo? Aí vamos fazer a segunda coluna, né? Já a segunda coluna, ela já tem restrição, porque ela depende de como a anterior está preenchida, certo? Eu vou só colocar aqui os casos para que vocês. Aliás, isso aqui a gente já fez, tenho quase certeza, eu apaguei. Deixa eu ver se eu copio isso aqui e volto. Olha, sim, não é? E aqui no item anterior que a gente acabou de fazer, tá baixo, Débora? Melhorou? Eu acho que eu estava com o dedo no meio aqui do fone, do microfone. Mas está melhor agora a voz? Não melhorou, não? Amanda, tá me ouvindo bem? Amanda, Débora, melhorou? O teu tá normal, né? Melhorou, Débora?
Débora, melhorou não? Não é o fone não, Débora, do seu telefone, no caso? Deixa eu ver aqui, porque se eu ligar aqui vai dar eco. Amanda, tá normal, Débora. Eu acho que é alguma coisa no seu fone. Deixa eu voltar para as mensagens. Pronto. Mas dá para ouvir ainda, Débora? Pode ser isso. Ele vai lá para o fone, Débora. Nessa parte superior, Débora, tem o nome treinamento olímpico, duas setinhas voltando. Aí, no caso, tem a saída, que é alto-falante. Eu acho que está como telefone. Acho que no seu deve estar um telefonezinho, em vez de estar como alto-falante. Acho que ela saiu, Amanda. Vamos continuar? Deixa eu ver se ela entra. Pronto. Débora, tá melhor? Sim, né? Pronto. Então vamos voltar, certo? Pronto. Ainda bem. Sim, gente, a gente viu que para preencher a primeira coluna existem quatro modos possíveis, certo? Já para preencher a segunda coluna, lá no item B, a gente viu que existem três modos possíveis, não foi? Para preencher a segunda coluna, existem três modos possíveis, certo? Então, olha, vai ser, no caso, para preencher a segunda, né, três modos. Então, vai ser 4 vezes 3. Para preencher a quarta coluna, também vai ser três modos possíveis. Então, ele vai estar sempre multiplicando por 3, certo? Até chegar à última. A última coluna também, que vão ser três modos possíveis, certo? Simplificando isso aqui, né? Eu vou ter aqui para preencher a primeira coluna, vai ser 4, certo? Vezes o 3 no caso, lembra que são 2020 colunas? Como são 2020 colunas, esse 3 aqui, ele vai ficar multiplicando por ele mesmo 2019 vezes. Então, vai ser 3 elevado a 2019. Certo? Então, a gente só tem que observar isso, ó. Para preencher a primeira, eu tenho quatro opções, e daí as outras colunas, certo? Elas vão dependendo sempre da coluna anterior. Então, elas estão sempre dependendo do anterior, certo? E daí a gente viu que para preencher uma coluna tendo outra já preenchida, só existem três modos possíveis, certo? E como só existem três modos possíveis, né? Qualquer outra coluna vai ser sempre três modos possíveis. Então, vai ser 4 para preencher a primeira, vezes 3 para preencher a segunda, vezes 3 para preencher a quarta, a terceira, e assim por diante. Certo? Vocês compreenderam? Amanda e Débora?
Amanda e Débora, vocês estão com dúvida nessa questão ou deu para vocês compreenderem? É só o princípio multiplicativo. A gente vê, analisar cada caso, certo? E depois é só multiplicar todo mundo. Se vocês não me responderem, eu vou achar que vocês não estão compreendendo. Entendeu um pouco, né, Débora? Eu vou fazer novamente, tá certo? Para a gente ver se realmente é 3. Olha, eu vou botar o caso onde aqui é tudo zero. Vocês estão me ouvindo bem? Eu afastei um pouquinho o telefone. Ó, só para a gente entender se realmente é 3 casos. Embora que a gente demore mais, mas o importante é que vocês estão compreendendo. Ó, se na primeira casa tá 00, certo? Esse primeiro caso aqui não pode acontecer, né? O primeiro vai poder ser 0, mas aí o de baixo só vai poder ser 1. Não vai poder ser 00, porque em cima não está igual, né? Então, só existe esse caso aqui se o de cima for 0. Já se o de cima for 1, eu posso ter esse caso aqui do meio, né? E posso ter esse último caso, certo? Porque como em cima é diferente, embaixo também é diferente, certo? Eu vou copiar de novo. Essa parte aqui, deixa eu botar aqui embaixo. Vamos fazer de novo se for 1. Ó, se aqui na frente for 1. O ruim é que tem que sair apagando todo mundo. Vamos lá. 1, 1. Então, tá. Se for 1, esse primeiro caso aqui pode acontecer, né? E o segundo também, ó. Certo? Esse quarto aqui, esse terceiro, ele não pode acontecer, porque se em cima tá o 1, embaixo não pode ser um 1, certo? Mas se em cima tá um 1, embaixo também não poderia ser 00, certo? Então, com 1 só tem esse segundo caso aqui possível, certo? Mas tem outro que a gente viu só um 0, não foi? Se aqui em cima for 0, certo? Se aqui em cima for 0, aí sim, embaixo pode ser um 1. Em 3 casos possíveis, certo? Se a primeira for 00, só existem 3 casos possíveis. Se a primeira for 1, só existem 3 casos possíveis. E se a primeira for 0 e 1, que foi o que a gente viu, não foi? No exemplo, no item B, no caso, também só existem 3 casos possíveis. Então, ó, Débora, tendo a primeira casa preenchida, a primeira coluna preenchida, as outras vão depender dela, certo? E aí, para preencher essa outra coluna, a coluna seguinte, eu sempre vou ter 3 opções possíveis, certo? Então, ó, não são 2020 colunas, né? Para a primeira coluna, eu vou ter 4 opções possíveis, porque vai poder ser 00, 01 ou 10 e 11. Então, eu tenho 4 opções possíveis para preencher a primeira coluna.
Já para preencher as outras, a segunda coluna, eu só vou ter 3 opções possíveis. Para preencher a terceira coluna, eu vou ter 3 opções possíveis. A quarta coluna, 3 opções possíveis, certo? Até chegar na última coluna, e vão ser 3 opções possíveis também, certo? Eu poderia deixar assim e dizer que tem 2019, 3 aqui, porque não são 2020 colunas, não é isso? Como são 2020 colunas, e a primeira está preenchida com 4, né? Eu tenho 4 opções, certo? Para as outras, no caso, sobram 2019 colunas, e cada uma dessas vão ter 3 modos diferentes de ser preenchida, certo? Então, ó, vai ser 4, certo? Que é esse mesmo 4 aqui, e eu tenho 2019, 3. Então, vai ser 3 elevado a 2019, certo? Essas multiplicações, como são só multiplicações, não dá para a gente realizar, porque se vocês verem aqui, né, é um número muito grande, então a gente deixa nesse formato mesmo. 4 vezes 3 elevado a 2019. Melhorou depois dessa explicação? Pronto. Então, pronto, ainda bem que melhorou. Pronto, vamos continuar. Essa questão, no caso, ó, como todas as questões de OBMAP, né, elas vão, tipo, tem a primeira, que é só para a gente perceber o enunciado, ver se a gente compreendeu realmente, certo? Tem a segunda, que a gente começa a fazer testes, né, ver quem é que pode ficar aqui embaixo. E tem a terceira, e tem essa aqui, né, ajudou a gente a fazer a terceira, né? Que aí a gente percebeu que, independentemente de quem esteja preenchido aqui na coluna anterior, para preencher a coluna seguinte, só existem 3 modos possíveis, certo? E aí ajudou a gente a fazer o item C, certo? Eu não sei se dá tempo, mas tem 15 minutos ainda. Vamos começar a fazer a questão 11. Aqui ele só mostra as soluções, certo? Das questões. Esse banco de questões ele é legal porque ele mostra como se responde todas as questões. Ó, a mesma resposta da gente, certo? Essa daqui, ó, ela não tem desenho, certo? Mas aí eu acho interessante porque a gente vai ver como fazer esse desenho. Ele só faz, diz as informações, e se a gente não fizer o desenho, a gente pode se perder na hora de solucionar, certo? Mas fala-se o seguinte, ó, os triângulos ABC e ABD estão inscritos na mesma semicircunferência de diâmetro AB. Então, ó, eu tenho uma semicircunferência, ou seja, uma, a metade de uma circunferência, certo? E esses triângulos AB e C, eles estão inscritos, certo? Estão dentro dessa semicircunferência, certo? E o diâmetro dessa semicircunferência mede 15 centímetros. Eu vou ler todinha, aí depois a gente sai devagarzinho, lendo devagarzinho e desenhando, certo? Se traça por D a perpendicular a AB, que intersecta AB em P, o segmento AC em Q e o prolongamento do lado BC em R. Além disso, PR é 40 sobre 3 centímetros e PQ é 15 sobre 4 centímetros. Aí ele pede para a gente verificar que PQ, o segmento PQ, vezes o tamanho do segmento PR, é igual o tamanho do segmento BP vezes o segmento AP, certo?
E na letra B, ele também pede para a gente encontrar a medida do segmento DP. Aí vejam só, como a gente não tem um desenho, só vendo assim a questão, a gente não consegue responder. Pelo menos eu não consigo responder, eu só consigo responder quando eu vejo a figura. Então, vamos fazer uma figura? Primeiro, nós temos uma semi... Ah, oi, gente, já mostrou o desenho, mas eu queria desenhar ela com vocês. Vamos desenhar? Porque aí vocês aprendem mais. Eu acho que eu vou fazer aqui no pente mesmo. Vamos lá. Primeiro, nós temos uma semicircunferência. Semicircunferência é a metade de um círculo. Deixa eu ver se já tem aqui. Eu acho que não, mas eu vou desenhar um círculo e a gente vai pegar a metade dele. Ai, como fica estranho. Vamos lá, tem ele. Não está no meio, mas vamos supor que esteja no meio. Tá certo? Pronto, temos uma semicircunferência. Vamos fazer dois triângulos dentro dessa semicircunferência. Para facilitar a vida da gente, né? Então, eu vou desenhar o lado desse triângulo sendo o diâmetro. Então, vou fazer dois triângulos aqui, o diâmetro, né, dessa semicircunferência é o lado dos triângulos. Então, eu tenho, ó, um triângulo aqui e vou desenhar outro triângulo. Certo? Aí, olha, eu tenho, se for usar as letras, né? Eu tenho o triângulo A, B, e C, certo? Eu acho que agora a gente já pode. Até aqui vocês entenderam, né? A figura, ó. Para desenhar, né? A gente faz a semicircunferência, certo? Que é a metade de um círculo. E dentro da semicircunferência, a gente faz dois triângulos, certo? Como a questão ela me dá o diâmetro da circunferência, da semicircunferência, então eu utilizei esse diâmetro, no caso, como lado dos dois triângulos. Então, ó, temos a criação de dois triângulos, certo? E a partir daí eu vou usar outra figura, que é essa daqui, ó. A gente está nesse formato, né? Temos o triângulo ADB e temos o triângulo ABC, certo? Ele fala que foi traçado uma perpendicular ao diâmetro. O diâmetro não é AB, né? Se o diâmetro é AB e eu estou traçando uma perpendicular, significa que essa reta ela faz 90 graus com o diâmetro. Por isso que mostra esse símbolozinho aqui do quadradinho.
certo? E aí, só que essa reta, ela passa por D, por isso que ela está sendo criada aqui. Se fosse no nosso desenho, o D ficaria aqui, né? Porque nós estávamos utilizando diferente. Mas aí eu traçaria uma reta passando por D, de tal forma que ela faz 90 graus, que ela faz 90 graus com o diâmetro, certo? E daí ele marca os pontos de intersecção, que é esse ponto aqui, né? E esse outro aqui, certo? Com a reta. Olha, P é esse ponto de intersecção dessa reta com o diâmetro, e Q é o ponto de intersecção com o lado AC. A questão, ela diz isso, ó. Ela fala que AB, essa intersecta AB em P, certo? E intersecta AC em Q. Por isso, no caso, que ele está chamando esse ponto aqui de P e esse outro de Q, certo? E com base nessas informações, né, já dá para a gente fazer o item A, certo? Vocês querem responder o item A hoje ou querem deixar para quinta-feira? Tem 5 minutinhos ainda. A gente pode brincar um pouquinho com a imagem. Ó, transferir para cá para a gente poder brincar com a imagem, pelo menos esses 5 minutinhos. Se der para a gente responder bem, senão ele quer saber isso aqui. Então, vou copiar para lá para a gente não esquecer do que é que ele quer saber. Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho com essa imagem? Porque assim, ó, esse aqui, PQ vezes PR e BP vezes AP, vamos ver primeiro quem é que são eles. Ó, PQ, para a gente ficar melhor, né? Entender melhor a figura. PQ é esse aqui, certo? E PR é indo de P até R, né? Deixa eu fazer de verde. Vou passar mais ou menos por cima. E PR é esse outro, certo? Então, vai ser PQ vezes PR. E deixa eu fazer de vermelho, AP. AP é esse aqui, certo? E o outro, BP, né? BP, que eu vou fazer de verde. BP é esse outro aqui, ó. Certo? Aí, assim, ó, a gente pode transformar essa fórmula aqui só para vocês entenderem, né? Eu poderia deixar PR sobre BP, porque ele não está multiplicando, né? Então, ele pode passar dividindo, certo? E eu posso deixar AP sobre PQ, só para a gente entender melhor, certo? Deixar em forma de fração. Só que aí eu tenho que verificar se realmente eu posso fazer isso, porque, olha, esses lados nesse ponto em verde, certo? Eles fazem parte do triângulo PBQ,
R. E esse aqui que eu marquei de vermelho, né? Eles fazem parte do triângulo A, P e Q. Então, ó, basta que eu prove que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, ou seja, possuem ângulos iguais, certo? Se eles possuírem os mesmos ângulos, aí sim, eles são semelhantes e eu posso aplicar essa fração. Aplicando a fração, né? É só fazer as multiplicações e a gente tem a igualdade que a questão quer, certo? Então, vamos provar que eles são semelhantes? Dá para a gente responder essa aí nessa aula. Ó, para começar, ó, se aqui em P é 90 graus, certo? Do outro lado também é, né? Porque 90 mais 90 não dá 180, né? E ao todo nós temos um ângulo raso de 180. Então, esse outro ângulozinho aqui, ele também é de 90 graus. Certo? Esse ângulozinho aqui também é de 90 graus. Então, esse ângulo é igual, né? Vamos ver os outros, certo? Olha, esses dois ângulos aqui que estão em Q, eles são opostos pelos vértices, certo? Então, esse ângulozinho aqui, ó, ele é igual a esse outro, porque eles são opostos pelos vértices, certo? E se vocês observarem, esses dois triângulos aqui que a gente desenhou primeiro, a gente desenhou um lado dele no diâmetro da semicircunferência. Sempre que isso acontece, esses triângulos, eles são triângulos retângulos. Então, ó, aqui é 90 graus, certo? E aqui do outro lado também é 90 graus, certo? Então, ó, esse triângulozinho aqui vermelho e esse outro aqui, CQR, eles são semelhantes. O que significa que esse ângulozinho aqui, ele é igual a esse outro ângulo aqui, certo? Então, já conseguimos provar que esse ângulo aqui é 90 graus, né? São iguais. E que esse outro ângulozinho aqui no triângulo verde e no triângulo vermelho também são iguais, certo? Consequentemente, como dois ângulos são iguais, né? O terceiro também é igual, porque a soma não tem que dar 180, então o outro também tem que ser igual, ou seja, esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse outro aqui, certo? Então, eles são triângulos semelhantes, ó. AP, que é o cateto que está pegando o ângulo reto e o ângulozinho que eu pintei de marrom, AP vai estar para PR, certo? Então, vamos escrever? AP vai estar para PR, certo? Assim como o outro lado que está pegando um ângulo reto e o ângulo laranja, que é PQ, certo? Vai estar para o outro que está pegando um ângulo reto laranja, que é PB, ou BP, né? Certo? E quando eu cruzo, né? Quando faço as multiplicações, fica AP vezes BP, certo? Que por sua vez vai ser igual a PQ vezes PR, que é exatamente o que a questão quer. Só que ele está lá primeiro PQ e PR, né? E depois AP e BP. Também podia armar dessa outra forma, ó. A forma que está em cima. PR é esse aqui, né? Sobre PB, daí no outro lado tem que fazer do mesmo jeito. Ó. Se PR
é o ângulo reto e o ângulo marrom, é adjacente ao ângulo reto e o ângulo marrom, do outro lado eu tenho que começar pelo ângulo reto e o ângulo marrom, que é AP. Então, fica AP sobre PQ. E quando eu cruzo, a gente tem também a mesma igualdade. Certo? Deu para vocês compreenderem, meninas? Deu, né? Na aula de quinta-feira, a gente pode retomar ela, certo? A gente gastou uns 10 minutinhos fazendo, mas aí a gente pode retomar ela, eu posso refazer ela novamente, certo? E daí vocês vão aprender mais, vai ficar mais fixado o conteúdo, tá bem? E Débora, deu para compreender, Débora? Pronto, gente. Por hoje é só, viu? Já são 3h05. Quinta-feira a gente continua. E só para falar a respeito dos simulados, eu vou continuar fazendo a cada 15 dias, tá bem, meninas? Então, segunda-feira, no caso, nós vamos ter mais um simulado, tá bem? E vou ficar fazendo a cada 15 dias, é melhor do que a gente fazer a cada mês, certo? Vamos continuar no ritmo. Então, quinta-feira a gente se encontra novamente, tá certo? Se quiserem desligar, já podem desligar. Espero que tenham gostado da aula de hoje.